O Campeonato Estadual do Rio de Janeiro é conhecido por seus atos, digamos, nada convencionais. Em mais de 100 anos, o torneio ganhou fama não só pelos craques que eternizaram várias de suas edições, mas também por seus regulamentos confusos, suas polêmicas, suas brigas políticas e outros momentos que beiram o bizarro. A briga política envolvendo o retorno do estadual é apenas mais um episódio de uma série de ocasiões que entraram para a história do terceiro campeonato mais antigo do país, atrás apenas dos estaduais de São Paulo e da Bahia. O Visão do Jogo de hoje vai relembrar algum desses momentos curiosos. Em 1983, um torcedor do Flamengo levou o mascote do clube, um urubu de verdade, para o duelo contra o Fluminense pela fase final do estadual. O animal foi escondido vivo dentro de um bumbo e foi solto pelo torcedor no início do clássico, com mais de 100 mil pessoas no Maracanã. O urubu pousou no Maracanã e paralisou o jogo, desencadeando uma verdadeira caça por parte dos jogadores. Depois de alguns minutos e várias tentativas, o animal foi capturado pelo lateral tricolor Aldo. O Fluminense foi campeão com um gol de Assis aos 45 minutos do segundo tempo. E o urubu, por incrível que pareça, foi apontado por alguns torcedores como um amuleto tricolor. O mais curioso é que o animal foi parar na sede do Fluminense e hoje ele é mantido empalhado como um troféu por um famoso torcedor tricolor. O ano era 1990. Em campo, o Botafogo tinha vencido a final por 1-0, com um gol de Carlos Alberto Dias. Mas, para o Vasco e para a Federação Carioca de Futebol, o placar não era o suficiente para que os alvinegros levantassem a taça e se proclamarem legítimos vencedores do estadual. O jogo precisava de uma prorrogação. A explicação para toda essa confusão é bizarra. Os dois times simplesmente tinham interpretações diferentes do regulamento. O Vasco achava que tinha a vantagem do empate, e uma vitória simples do rival levaria o jogo para a prorrogação. Já para o Botafogo, o empate levava o jogo para a prorrogação, e uma vitória simples dava o título para o Glorioso. Com o triunfo no tempo normal, o Botafogo comemorou o título com uma taça improvisada, que foi dada por uma rádio em Nova Friburgo. Já o Vasco também se autodeclarou campeão e deu a volta olímpica com uma caravela cedida por um torcedor. No final, o campeonato foi decidido nos tribunais e o Botafogo foi declarado campeão. Ah, um detalhe, o Vasco tinha o apoio da Federação Carioca no caso. Em 2018, o regulamento previa que os campeões da Taça Guanabara e da Taça Rio não teriam vaga direta para a final, diferente do que era feito nos anos anteriores da competição. Nesse novo modelo, eles teriam vaga direto às semifinais, com uma vantagem de empate, para chegar à decisão do Campeonato Carioca. E claro, como quase tudo no Estadual do Rio, o desfecho não poderia ter sido mais pitoresco. O Flamengo ganhou a Taça Guanabara, o Fluminense ganhou a Taça Rio e a final foi entre Vasco e Botafogo, que venceram os jogos das semifinais. Por fim, o Glorioso foi campeão com um gol histórico do zagueiro Joel Carli, nos acréscimos, em decisão que terminou nos pênaltis. Em 1998 foi um ano mágico para o Vasco da Gama. Para conciliar as partidas do Rio-São Paulo e da Libertadores, a federação deu intervalos maiores aos jogos do Cruz-Montino, gerando uma insatisfação dos rivais. Indignados, Fluminense, Flamengo e Botafogo tiveram vários jogos perdidos por WO, incluindo um Fla-Flu vazio no pequeno estádio de Moça Bonita. No final, o Vasco foi campeão sem necessidade alguma de uma final.
Regulamento confuso, pouco interesse dos clubes, briga com a federação e sem qualquer transmissão de TV aberta. O Campeonato Carioca de 2002 foi, certamente, um dos mais bizarros da história. Campeão dos 2 turnos, o Americano de Campos chegou à final contra o Fluminense, que levou o título no Maracanã esvaziado. Nas semifinais, o Bangu reclamou de um gol mal anulado contra o Tricolor. A discussão virou briga na justiça, e o caso só foi deferido em 2009, com um parecer favorável ao Fluminense. No fim, o torneio ficou conhecido como Caixão, por conta de uma grande influência do presidente da federação na época, o Caixa d'Água, no andamento do campeonato. Um jogo específico comprova a tese de que o Campeonato Carioca de 2002 foi o mais bizarro da história. Durante o torneio, um Fla-Flu disputado numa quinta tarde levou cerca de 60 torcedores ao pequeno estádio da Rua Bariri, em Olaria. Certamente, o menor público da história dos Fla-Flus, se considerarmos os jogos oficiais com portões abertos. Um jogo tão sem empolgação e tão sem inspiração não poderia ter outro resultado. A partida terminou 0-0. Em 1997, Vasco e Itaperuna se enfrentavam no pequeno estádio Jair Siqueira Bittencourt, no noroeste fluminense. Indignado com a arbitragem do jogo, o técnico Paulo Mata, do Itaperuna, resolveu fazer um protesto, no mínimo, pitoresco. Invadiu o campo, tirou a camisa e abaixou as calças em direção ao trio de arbitragem. Segundo ele, o ato foi direcionado, acima de tudo, à corrupção do futebol carioca. No fim, o Vasco venceu por 3-2 e o protesto do ex-técnico do Itaperuna, pelo visto, não surtiu muito efeito.